Olá pessoal, tudo bem com vocês? Alunos da segunda série, sejam muito bem-vindos à nossa aula número 2 de Física, tá? Do ano 2021. Nós vamos continuar trabalhando, tá? A respeito dos conceitos que nós vimos nas aulas passadas. Nós vimos o conceito de energia térmica, temperatura, calor, sensação térmica e equilíbrio térmico. Hoje eu quero trabalhar com vocês em específico com os termômetros e as escalas de temperatura, tá? Nós vamos falar especificamente sobre a grandeza física e a temperatura. Começando aqui então, quero fazer uma recapitulação sobre o que nós falamos na aula passada, né? Um dos ramos da física, que é o que a gente vai estudar agora nesse primeiro semestre, que é a termologia, né? O estudo da temperatura, do calor e suas consequências. Desculpa. E nós estamos aqui agora, na termometria, tá certo? Termometria, ela vai se dignar a estudar justamente o quê? As temperaturas, os termômetros e as escalas termométricas, escalas de temperatura, tá certo? Então é aqui que a gente está. Depois nós vamos passar o estudo do calor e dos efeitos do calor e da temperatura na dilatação dos corpos até chegar na termodinâmica, que é o que a gente tem de mais fino e apurado hoje na termologia. Certinho? Tá? Então comecemos o nosso estudo aqui fazendo o quê? Uma recapitulação, tá bom? Nós vimos então o conceito de temperatura, tá? A gente costuma, né, a gente tem o costume de quê? De geralmente trabalhar e falar os conceitos de calor e temperatura como se eles fossem os mesmos, né? Mas a gente viu na nossa aula anterior, com aquela explicação dos 5 conceitos básicos, que calor é uma forma de energia térmica em trânsito. Tá? Então, quando o calor só existe quando tem um corpo mais quente ou mais frio. Quando a energia térmica sai de um corpo quente e vai para um corpo que é frio. Tá? E quando a gente fala temperatura, onde que está a temperatura? O conceito correto, a aplicação correta. A aplicação correta está justamente quando a gente fala quente ou frio, é o que? O corpo tem uma temperatura elevada, ele está quente, e uma temperatura mais baixa, ele está frio. Tá? É aí que está os conceitos, a diferença do conceito. Né? De maneira mais geral, mais específica, a gente pode falar uma grandeza física, temperatura, uma grandeza física escalar, que pode ser definida como a medida do grau de agitação das moléculas que compõem o corpo. Então, temperatura nada mais é do que uma medida, né, de quanto que as moléculas do corpo estão se agitando ou não. Se elas se agitam mais, quanto maior a agitação, maior a temperatura e mais quente vai estar. E vice-versa, né? Quanto menor a temperatura, menor a agitação e mais frio o corpo tende a estar. Então, esse aqui é o efeito prático da temperatura no corpo. Né? Mais energia térmica, quando eu vou medir a temperatura ali, eu vou ver o quê? Que as moléculas estão se chocando mais, ela vai ser um número mais elevado. Tá? Ou mais baixo, desculpa. E quando eu vou medir aqui no lugar de maior temperatura, né, mais quente, mais agitação, mais energia térmica contida no corpo. Tá? Mas e aí, como que a gente faz para medir temperatura? Né? Se eu quero medir um comprimento, eu uso uma trena, uma régua, tá? Mas e a temperatura? A gente pode medir com o quê? Tá certo? A gente pode medir com esses carinhas aqui, que estão muito populares hoje em dia, infelizmente, né? Não pelos, não dizer assim, pelo que a gente queria, né? Mas o termômetro hoje está sendo muito utilizado justamente para quê? Medir a temperatura das pessoas, saber se estão em estado de febre ou não, né? Bom, enfim, os termômetros, eles são justamente esses instrumentos, tá, que eles conseguem medir com precisão, tá legal, a temperatura do corpo, tá? Então, para você indicar que uma pessoa tem febre, você tem que indicar, se a temperatura está acima de 36, 37 graus Celsius, a pessoa está com febre, estado febril, que seja. Né? Para você construir um termômetro, tá, nós precisamos de 4 itens fundamentais. Quem são esses itens fundamentais? Né? Eu preciso de uma grandeza termométrica, de uma equação termométrica, uma escala termométrica e uma substância de referência. Vamos entender o que significa cada um desses itens. Eu vou numerar aqui para você e vou explicar aqui em sequência. Tá? Bom, o que significa então dizer que eu preciso de uma grandeza termométrica? Tá? É o seguinte, o termômetro ele não mede diretamente a quantidade de energia térmica, o grau de agitação das moléculas. Ele não faz isso, tá? Ele não consegue fazer isso, tá bom? O termômetro ele faz o que a gente chama de uma medida indireta. O
que é uma medida indireta, pessoal? Eu vou primeiro medir alguma coisa e depois relacionar esse alguma coisa com a temperatura. Não é? É assim que a gente vai fazer. Tá legal? É assim que o termômetro vai fazer. Então, a grandeza termométrica, ela é o quê? Ela é a grandeza física que é efetivamente medida, tá? Então, vamos pegar, por exemplo, esses termômetros digitais, tá legal? Um termômetro digital, o que ele vai medir ali? Né? Ele tem um sistema dentro dele que ele vai conseguir converter, tá certo? A medida que ele tem com um sistema elétrico, né? Ele mede alguns volts ali. Ele tem um termostato, né? Algum outro objeto que faz uma leitura, né? Dependendo da temperatura, ele associa com um grau de voltagem, tá? E esse grau de voltagem é que ele consegue transformar e medir em temperatura, tá legal? Aqueles termômetros mais comuns, como esse daqui, ó, que tem o líquido, né? Dependendo do volume de líquido que sobe, ele consegue relacionar esse volume com o quê? Com a temperatura. Então, qual que é a grandeza nesse caso aqui? É o volume de líquido, tá? Qual que é a grandeza aqui dos termômetros que são digitais, por exemplo, tá? Tensão elétrica. Consigo medir uma tensão elétrica. Nesses termômetros aqui agora que estão em moda, né? Esses que são digitais, da pistolinha, né? Ele mede o quê? A quantidade de radiação infravermelho. Ao contrário do que tem muita gente colocando aí nas redes sociais, né, muita fake news em cima dessa questão da pandemia, tá? Esse tipo de termômetro que ele não faz mal nenhum. Tá? Se você já ouviu alguma informação como essa, é fake news, saiba. Tá? Ele simplesmente mede quanta radiação infravermelho chega até ele. Tá? Lembrando para você que todo corpo que libera calor, ele está liberando radiação infravermelha, é a mesma coisa. Tá? Então tá bom, isso aqui para você ter uma ideia, né, que você tem várias grandezas termométricas. Então, a primeira coisa para você construir um termômetro é definir que tipo de grandeza você vai medir, né, de fato. Tá legal? Depois, nós precisamos de quê? Eu preciso de uma equação termométrica. O que a equação termométrica ela faz? Ela relaciona a grandeza física, a grandeza termométrica com a temperatura. É uma equação matemática que relaciona as duas, tá? Então aqui, ó, ela vai estabelecer a relação entre temperatura e a grandeza termométrica, tá? Então ela que faz esse link aí, que faz essa ligação, tá? Para que você consiga efetivamente ter uma medida lá no seu termômetro, tá bom? Certinho então, né? Top. Beleza, você escolheu então a sua grandeza física termométrica, tá? Você elaborou uma equação de conversão, tá certo? Depois você precisa de quê? De uma escala de temperatura. Para que serve a escala termométrica, a escala de temperatura? É para que você consiga de fato demonstrar o quão grande é aquilo, quão grande aquela temperatura é, tá? A escala termométrica ela nada mais nada menos do que a unidade de medida da temperatura, não é? Assim como você tem, por exemplo, a unidade de medida o metro, tá? Metro, centímetro, quilômetro, enfim, todos os seus múltiplos e submúltiplos, você também tem que ter o quê? Uma medida para a temperatura, uma unidade de medida, porque é ela que vai dar a dimensão do que é aquela grandeza física, se ela está elevada, está baixa, tá certo? É ali que você consegue identificar. Porque se você falar, por exemplo, 0,2 centímetros, isso é muita coisa? Não, tá? Mas se fosse 0,2 quilômetro, aí já seria um comprimento considerável, né? 0,2 km é muito maior do que 0,2 centímetros. Então, essa é a grande importância da unidade de medida. Tá? A gente chama aqui de escala termométrica, mas ela é de fato o quê? A nossa unidade de medida. É com ela que a gente vai representar a medida de temperatura. E esse é o nosso objetivo de estudo
depois nós falamos do termômetro, né? Quais são as principais unidades de medidas, as principais escalas termométricas e como que elas foram criadas, tá certo? E por último aqui nós temos a substância de referência. Para que serve essa substância de referência? Ah, professor, ela é o mercúrio que está dentro do termômetro? Não, não é, tá? O volume de mercúrio é a grandeza física que você está medindo, tá? Mas a substância de referência ela serve justamente para quê? Para que você consiga calibrar. Ela é para você calibrar o termômetro, tá certo? Por quê? Todas as medidas de temperatura que nós fazemos, tá? Ela é uma medida de comparação. Como assim, professor, uma comparação? O que você medir com o termômetro, você está medindo em relação a alguma outra temperatura que é conhecida, tá? Por isso que a gente vai estudar como foram feitas as escalas termométricas, justamente para você entender quais são as substâncias de referência para a construção dessas escalas, tá? Então você vai calibrar o seu termômetro, vai colocar as temperaturas de referência nele, tá? E aí você consegue de fato construir um termômetro, tá bom? Beleza, então? Então o nosso foco agora é o quê? Entender como funcionam essas aqui, ó, as escalas de temperatura. Beleza? Vem comigo aqui então, vamos seguir para frente, né? As escalas termométricas servem para representar a temperatura de um objeto determinado em comparação com outros, tá? Lembra aqui, ó, a gente sempre faz uma medida comparativa, tá? Comparativa. Tá certo? Então, toda a escala termométrica ela é construída baseando-se em uma substância. Você sempre vai medir temperatura daquela substância? Não, vou medir temperatura do vidro, do ar ambiente, da parede, tá? Mas ela é medida em função de quem? Em relação à temperatura da água, por exemplo, né? Então, cada uma das três escalas que são as principais que nós usamos no nosso dia a dia, cada uma delas tem uma referência diferente, uma comparação diferente, tá? Qualquer um pode criar a sua própria escala, tá bom? No final para vocês eu mostro como que a gente faz ali para você criar a sua própria escala de temperatura, tá? Mas as três que nós temos hoje aqui, ó, tá certo? As principais, as que mais são utilizadas, tá? Escala Celsius, escala Fahrenheit e escala Kelvin, tá bom? São essas três principais escalas aqui. Então nós vamos estudar como que foi, né, criada cada uma delas, por que do valor 100, do valor 0, 212, né, do 32, 0, por que desses valores aqui, tá bom? E qual é a relação de conversão entre uma e outra. Esse é o nosso objetivo de estudo para a aula de hoje. Tranquilos? Então vamos lá, ó. Vamos falar especificamente agora da escala Celsius, tá? A escala Celsius ela teve origem a partir do modelo proposto pelo astrônomo sueco Anders Celsius, tá? E ela é bem simples, ela talvez seja a escala mais simples que foi criada, tá? Ela utilizou como substância de referência a água pura, tá bom? Mas por que a água pura, não é? É qualquer temperatura da água? Não, tá legal? Você vai perceber, pessoal, que essas escalas de temperatura, ou então basicamente todas as escalas de temperatura, elas sempre vão se basear nas temperaturas de fusão e de ebulição, ou seja, no ponto de gelo ou ponto de vapor. Eu vou colocar aqui para vocês aqui do lado, ó. Quando eu colocar ponto de gelo, tá? Nós estamos falando da temperatura de fusão da substância, tá? Temperatura de fusão é quando ele está derretendo ou está congelando, lembra disso, tá bom? E o ponto de vapor, que eu vou colocar ali também, tá? É a temperatura de ebulição da substância. O que é ebulição, pessoal? É quando ela está fervendo ou condensando, tá? Substância. Tá certo? Por que que isso acontece? Por que que tem que ser essa temperatura, né? A gente tem que tentar colocar uma referência que qualquer pessoa em qualquer local do planeta consiga reproduzir, consiga ter a mesma referência, senão essa medida ela não é válida, certo? Então, lógico que a gente vai ter que buscar uma temperatura que ela sempre vai se repetir, tá? E essas duas temperaturas, o ponto de gelo e o ponto de vapor, tá?
elas são temperaturas onde ocorre o quê? A mudança de estado físico. Mudança de estado físico. Eu tenho certeza que vocês estudaram com o professor Wesley, tá? No ano passado, sobre as transformações da matéria, os estados da matéria. Estado vapor, gasoso, o estado líquido e o estado sólido da matéria, né? Então toda vez que você muda de estado físico, tá certo? Por exemplo aqui, ó, vamos colocar os três estados. O estado sólido, líquido e gasoso, tá? Toda vez que você muda a matéria, né, que você transforma ela de estado para o outro, tá legal? No momento em que ela está transformando de estado, ela não muda de temperatura, tá certo? Então, por exemplo, quando você põe uma panela de água ferver, tá? Quando você põe ela fervendo aqui, ó, com um foguinho aqui e tal, tá? Pôs a água, ela vai começar a ferver aqui, ó, vai liberar vapor de água. Se você diminuir o fogo, se você aumentar o fogo, a temperatura ela vai aumentar da água? Não. O que vai acontecer? Ela simplesmente vai ferver mais rápido ou vai ferver mais lento, porque a temperatura ela não muda, tá? A temperatura durante a mudança de estado físico não muda. Então, por isso que a gente utiliza essas temperaturas como referência, tá? Eu vou colocar aqui, você anota no seu material aí, para ficar bem claro, tá? Então, usamos o ponto de gelo e o ponto de vapor, porque são temperaturas que não mudam. Ou seja, durante a mudança de estado físico, tá? Durante a mudança de estado físico, a temperatura nunca vai mudar. Tá legal? Ela sempre vai permanecer até que a última gota de material, até que a última grama de material transforme para outro estado. Aí ele continua aumentando de temperatura, né? Pensa comigo, se você fosse utilizar, por exemplo, a temperatura do corpo humano como referência para a construção de uma escala termométrica, não ia dar certo. Por quê? O meu corpo ele tem uma certa temperatura, né? O seu corpo já tem uma temperatura diferente, do corpo do outro colega tem temperatura diferente. Em média, elas são mais ou menos iguais, mas se você for comparar especificamente um corpo com outro, tem temperaturas diferentes, né? Então aí não fica legal, tá? Por isso que na construção dessas escalas de temperatura eu vou utilizar como temperaturas de referência o ponto de gelo, quando a água congela, tá? Então ela vai... Celsius falou, olha, a água congela na minha escala de temperatura a 0 graus Celsius. Vou chamar essa temperatura de 0 graus Celsius. E no momento que a água ferve, no momento que ela ferve, eu vou chamar essa temperatura de 100 graus Celsius. Tá legal? Então o que ele fez? Ele construiu uma escala de temperatura, tá? Vou colocar aqui, ó, mais ou menos assim para vocês verem, ó. Ele construiu uma escala de 0 até 100 graus Celsius. O que ele fez aqui, ó? Tá? Então aqui ele falou que é o ponto de gelo da água pura, e aqui ele falou que é o ponto de vapor da água pura. Tá? E ele pegou isso aqui, ó, e dividiu em 100 partes iguais. Ou seja, vai de 0 a 100 em 100 partes iguais. 100 partes iguais. Tá? Antigamente eles chamavam essa escala de escala centígrada, né? Justamente porque ela tem 100 partes iguais. Tá bom? A escala Celsius de temperatura ela vai crescer tanto no sentido positivo quanto vai crescer no sentido quê? Negativo de temperatura. Tá? Ela pode crescer. Tá legal? E por fim, ela é a escala mais utilizada no mundo todo. Tá? Inclusive no Sistema Internacional de Unidades, tá? Ela também é aceita. Porém, você vai perceber que é utilizada no Sistema Internacional Kelvin, mas o grau Celsius também é aceito. Entendeu? Então tem que ficar bem claro para vocês aqui o seguinte, olha, para você construir uma escala de temperatura, você precisa ter o quê? Temperaturas que são referência que sempre vão se repetir, né? Então a quantidade de calor, a quantidade de energia térmica que um corpo tem que ter para ferver sempre vai ser a mesma, né? Sempre vai ser a mesma, em geral. A gente considerar a mesma pressão, né? Que a gente vai ver lá mais pra frente que a pressão muda, mas por enquanto
Mantendo a mesma pressão, você vai perceber que ela sempre vai ferver com a mesma quantidade de energia térmica. Logo, você vai sempre conseguir reproduzir esse experimento, porque durante a mudança de estado físico, né, a temperatura permanece a mesma, a mesma. Então você poderia construir como referência, sem ser a água, né? A água é muito simples, né? Você poderia pegar óleo fervendo, evaporando, poderia pegar mercúrio, por exemplo, o metal galho, poderia qualquer um desses, desde que você tivesse condições suficientes para poder medir, né, o congelamento e a ebulição desse cara aí, tá certo? Então, basicamente, é assim que Celsius pensou e construiu a sua escala de temperatura. Tranquilo? Tá certo? Então você já entendeu mais ou menos como foi construída a escala Celsius e como que ela funciona. Agora vamos olhar uma outra escala, tá, que também ainda é utilizada, pouco utilizada, tá, mas que ainda os países de língua inglesa, notadamente os Estados Unidos e o Reino Unido, né, Inglaterra, Escócia e demais, ainda utilizam, que é a escala Fahrenheit. Tá? Qual que é a grande diferença da escala Fahrenheit para a escala Celsius? Vamos lá. Ela é uma escala de temperatura proposta por Daniel Gabriel Fahrenheit em 24, tá? A partir de alguns experimentos e observações das escalas Celsius que já era criada na época, tá bom? Aqui, qual que é a diferença? Tá? Ele utilizou substâncias de referência diferentes de Celsius, tá bom? Ele utilizou como referência a água pura, ok, Celsius também usou, mas ele utilizou uma mistura de água, gelo e sal marinho para construir a sua escala, tá? Ah, professor, por que ele fez? Não, na verdade é porque ele quis, né? De maneira simplificada é porque ele quis fazer isso, tá? Então ele utilizou como referência essas duas substâncias, tá? E o que ele percebeu, tá? Qual o ponto de gelo da água pura, ou seja, quando a água está congelando, quando a água congela, tá? Ele chamou essa temperatura de 32 graus Fahrenheit. A temperatura que a água está evaporando, está fervendo, vamos colocar assim, melhor, né? Quando a água está fervendo, ele chamou de 212. Aqui não tem muito porquê não, pessoal. Aqui é realmente porque ele quis, né? O ponto de gelo da mistura, ou seja, quando a mistura estava congelando, a mistura de água, gelo e sal marinho, tá? Ela estava congelando. Quando ela congela, ele chamou essa temperatura de 0 grau Fahrenheit. E aqui é só para você ter uma noção do porquê que essa escala ainda é utilizada nesses países como os Estados Unidos e Inglaterra, né? A temperatura do corpo humano próximo ali, mais ou menos, né? 100 graus Fahrenheit. É um número bem marcante, né? Bem marcante, bem fácil de você lembrar. Então, com os termômetros calibrados na temperatura Fahrenheit, eles vão medir a temperatura do corpo humano próximo ali de 100 graus Fahrenheit. Então fica muito mais fácil para um diagnóstico, para você entender, para a pessoa que não tem conhecimento naquela área, para ela entender que a temperatura do corpo tá adequada ou não. O 100 é um número muito emblemático nessa situação. Tá? Mas enfim, quando o Fahrenheit construiu sua escala, ele demarcou os seguintes pontos. Né? Então foi aqui, ó, 212 graus Fahrenheit, 32, tá certo? E 0 grau Fahrenheit, tá? Então ele pegou do 32 ao 212 e dividiu aqui, ó, em partes iguais, só que foi diferente de Celsius, ele dividiu em 180 partes iguais, né? De novo, porque ele quis fazer assim, tá? Então você vai perceber que a escala Fahrenheit ela cresce no sentido positivo e também cresce abaixo de onde? Do zero, tá? No sentido negativo. Ah, professor, então quer dizer que eu não tenho temperatura entre 0 e 32? Não, tem sim. Tem sim, está aqui no meio, você consegue medir tranquilamente, né? Mas a construção da escala, tá, ela foi baseada justamente nos pontos de gelo da água pura, pontos de gelo e vapor da água pura e na mistura, tá? Aí você vai se perguntar o seguinte, professor, mas por que ele está usando essas duas substâncias? Por que ele não usou só a mistura de água e gelo sal marinho? Por quê? Porque nesse sentido a gente precisa estabelecer comparação entre as escalas, né? Se um país usa a escala Fahrenheit e outro usa a escala Celsius, como é que uma pessoa que sai de um país de língua inglesa vai para o Brasil, por exemplo, como é que ela vai entender a temperatura? Ela precisa estabelecer uma equação de conversão entre uma escala e outra,
Tá? Para que eu consiga fazer isso, eu tenho que comparar substâncias, temperaturas da mesma substância nas duas escalas, ou nas três, como a gente vai falar na próxima. Então você vai perceber que todas essas escalas que eu estou mostrando para vocês, todas elas têm temperatura, referência, ponto de gelo e ponto de vapor da água, justamente para que você consiga estabelecer uma comparação, uma conversão entre essas escalas aí. Tranquilo? Certinho? Né? Então, historicamente, ela é mais utilizada por esses países aqui, ó. Você vai perceber que até nem os Estados Unidos, principalmente, eles não usam o sistema internacional de medidas, né? É um dos únicos países do mundo que ainda não usa o sistema internacional de medidas, o metro, o segundo, tá? Como padrão de medida, tá legal? Eles usam outro sistema, né? Você vai perceber a jarda, a milha, a polegada, porque historicamente eles trabalham com esse tipo de unidade e se sentem que não precisam trocar, né? Não precisa mudar o seu padrão, tá bom? Então a escala de temperatura de Fahrenheit é essa como eu mostrei para vocês e tem essas características, tá? Além da água, ele utilizou essa referência aqui, ó, tá? A grande diferença aí, tá certinho? Tá bom? Então vamos para a nossa última escala de temperatura aqui, tá? A escala Kelvin, tá bom? Ela é a única, já vou até comentar com vocês, ela é a única que não é escrito o quê? Grau Kelvin, não existe isso, tá? Então nunca fale graus Kelvin, fala só Kelvin. Beleza? Você vê que as outras duas aqui, ó, grau Fahrenheit e grau Celsius, né? Agora Kelvin não tem. Não tem isso daí, não tem o símbolo grau, tá? Então a escala Kelvin de temperatura ela foi proposta em 1848 por William Thomson, ou Lord Kelvin, como for conhecido, né? Cientista inglês. Agora, qual foi a referência para a construção da escala Kelvin? Tá? Foi o conceito do zero absoluto. O que significa isso aqui? Tá? Vamos imaginar uma situação aqui então, onde você tenha um corpo, vou desenhar um cubo aqui, por exemplo. Né? Você tem aqui um corpo e você tem as moléculas desse corpo aqui. Beleza. Você sabe que as moléculas do corpo elas vibram proporcionalmente à quantidade de energia térmica que eles têm. Né? As moléculas elas nunca estão paradas dentro do corpo. Tá? Então, quanto mais energia térmica o corpo tem, mais a sua temperatura, mais essas moléculas vibram. Aí fica a pergunta, será que existe uma temperatura onde essas moléculas elas param de vibrar? Onde não há mais vibração nenhuma da molécula? Onde eu não consigo mais ter temperatura no corpo? Será que isso existe? Né? E é aí onde nasce o quê? O conceito de zero absoluto. Tá? O que é esse conceito? Vamos escrever ele aqui assim, ó. Temperatura na qual as moléculas de um corpo param de vibrar. Tá? É uma temperatura o quê? É teórica, uma temperatura teórica. Por que teórica, professor? Porque a gente não consegue chegar nela. Né? Eu não consigo, não existe nenhum equipamento que consiga retirar toda a energia térmica de um corpo. Não existe, não tem como, tá? O mais próximo que a gente chega, tá legal? É quando a gente consegue produzir o estado da matéria que a gente chama de condensado de Bose-Einstein, tá? Se você tem curiosidade para saber, procura aí na internet o condensado de Bose-Einstein. Condensado de Bose-Einstein, tá? Dá uma olhadinha para você ver. Ele é um estado da matéria que só existe próximo à temperatura do zero absoluto. Então são temperaturas baixíssimas, né? Quase zero absoluto, mas não é ainda, tá bom? Dá uma olhadinha depois para você que tiver curiosidade de saber essa parte, né? Parte da física moderna, que vocês vão estudar mais para frente, tá? Bom, então já que você sabe que a referência dele é essa, tá? O que a gente pode mais dizer? Tá legal? Eu posso dizer aqui para vocês o ponto de gelo e o ponto de vapor da água pura. Na escala Kelvin, ele adotou o ponto de gelo como 273 Kelvin e o ponto de vapor como 373 Kelvin. Tá? E talvez a maior referência seja quem? O zero absoluto. Tá? Ou seja, a menor temperatura que existe é o zero. Existe temperatura menor do que o zero absoluto? Não, por quê? Se elas pararem de vibrar, eu não consigo mais medir nada de energia térmica e nada de temperatura. Elas não tem mais nada.
não existe, digamos, quantidade de energia térmica negativa, beleza? Não existe isso, tá? Então a menor temperatura que existe na escala Kelvin é o zero. Então quando você montar a sua escala de temperatura, você vai ter aqui, ó, o 0 Kelvin, vai ter lá em cima 273, que é a temperatura de congelamento da água, e 373, que é a temperatura de ebulição de quem? Da água, tá? O que aconteceu aqui, ó? Você consegue dividir essa escala aqui, ó, em 100 partes iguais. 100 partes iguais, tá certo? É claro, ela é dividida aqui também, né, em partes iguais até chegar no zero, tá? E a grande novidade frente às outras escalas que a gente estudou é que não existe temperatura menor. Só existe o que? Temperatura superior. Aí sim, temperaturas positivas superiores a 373, ok. Agora, não existe temperatura inferior, né? Eu vou até colocar aqui, você anota no seu caderno, tá? É o seguinte, ó, não existe temperatura inferior a 0 Kelvin, tá? Importantíssimo, importantíssimo. Não existe temperatura inferior ao zero absoluto, tá? E essa escala ela recebeu outro nome, né? Como a escala absoluta. Por isso que ela é a escala referência, tá certo? Vou colocar aqui, ó. Escala Kelvin. Ela é a referência no Sistema Internacional de Unidades, tá? É a temperatura referência. Por quê? Ela utiliza-se de um conceito científico, tá? Como referência para poder construir a escala. Então, nada mais justo do que utilizar essa escala como escala padrão na ciência. Beleza? Tranquilo, pessoal? Ficaram com dúvida? Não, espero que não, né? Acredito que não. Se você tiver alguma dúvida, volta um pouquinho aí para você pegar. Mas essas são as grandes questões teóricas a respeito das escalas de temperatura, tá? Bem tranquilo, tá certo? Bem tranquilo, para você entender como que elas foram criadas. Agora, o que eu quero mostrar para vocês? Quero mostrar justamente aquele problema, né? Eu preciso fazer o quê? Conversão entre as escalas. Comumente nos deparamos com situações onde devemos comparar os valores de temperatura, ou seja, uma pessoa que mora no Brasil vai viajar para os Estados Unidos, por exemplo. Os termômetros de lá eles marcam em Fahrenheit, então ela precisa saber como converter aquilo para uma temperatura que ela conhece, né? Então, para desenvolver as equações de conversão entre as escalas, vamos comparar os pontos que são semelhantes entre as escalas. Tá legal? Então, por isso que a gente faz o quê? Por isso que a gente utiliza os pontos de gelo e os pontos de vapor nas escalas. Porque são esses pontos que equivalem uma na outra e são esses que a gente pode estabelecer como base para a comparação, né? Em seguida, a gente pode fazer o quê? Desenvolver as equações de conversão entre as escalas. Então, presta bastante atenção aqui agora, que a gente vai desenvolver as três equações de comparação entre as escalas, tá? Para eu desenvolver essas comparações, essas equações de comparação entre elas, tá? Eu vou me valer de regra de 3. Regra de 3 simples, né? Comparação entre os tamanhos das escalas ali, tá? Você de fato precisa conhecer como se faz essas equações para se você quiser criar sua própria escala. Se você quiser criar sua própria escala de temperatura, você tem que seguir esse padrão aqui, ó, tá? Então veja bem, o que a gente faz aqui primeiro? Então eu vou comparar os pontos de vapor da água pura. Ponto de vapor da água pura. Na escala Celsius, ela equivale a 100. Na escala Fahrenheit, ela equivale a 212. E na escala Kelvin, equivale a 373. Agora vamos comparar aqui o ponto de gelo da água pura, né? Na escala Celsius, ela equivale a 0 graus Celsius. Na escala Fahrenheit, a 32. Na escala Kelvin, 273. Tá? O que a gente tem que fazer aqui então? Ó, vamos supor que você queira converter uma temperatura dada Tc em Fahrenheit e essa mesma temperatura em Kelvin. O que você deveria fazer? Tá? Bom, a ideia nossa aqui é fazer o seguinte, ó. Eu vou comparar os tamanhos entre as escalas. Professor, mas como assim você vai comparar os tamanhos? Né? Veja bem, esse tamanho grande aqui, ó, esse daqui, que eu estou riscando em azul, tá? Ele não é o mesmo equivalente a esse daqui, ó, na escala
Fahrenheit, que também não é equivalente a esse aqui na escala Kelvin, né? Todos esses tamanhos aqui, eles são equivalentes. Eles representam a mesma variação de temperatura. Água fervendo e água congelando. Tá? Não são numericamente iguais, longe disso, mas representam o quê? A mesma faixa de temperatura. Tá certo? Agora o que a gente faz? Eu vou comparar essa temperatura desconhecida aqui, ó, que você quer saber. Vou comparar ela com relação ao zero aqui, ó, esse tamanho, né? Então, esse tamanhozinho aqui, ó, ele equivale também a esse tamanhozinho pequeno, que também equivale a esse tamanho aqui pequeno, né? Então, eu vou comparar os tamanhos. Acompanha comigo aqui então, ó. Eu vou desenvolver agora a equação Celsius Fahrenheit. Acompanha comigo, ó. Então, você vai ter o seguinte: esse tamanho grande na escala Celsius equivale a esse tamanho grande na escala Fahrenheit. Então, ó, quanto que vale esse tamanho aqui? 100 menos 0. 100 menos 0. 100 menos 0 está para 212 menos 32. Tá? Então, esse tamanho equivale a esse tamanho, assim como esse tamanho pequeno aqui. Quanto que vale esse tamanho pequeno? É a temperatura Tc menos 0, está para a temperatura Tf menos 32. Né? Então, o que eu fiz? Esse lado grande está para esse lado grande, assim como esse lado pequeno está para esse lado pequeno. Então, eu estou usando uma regra de 3, né? Estou usando a proporcionalidade entre os tamanhos ali. Tá? E aí, desse jeito que eu vou conseguir fazer o que? A comparação e desenvolver uma equação de conversão. Então, acompanhe. Vamos resolver isso aqui, ó. 100 menos 0, 100. 100 está para 212 menos 32. Isso aqui é igual a 180. Tc menos 0 está para Tf menos 32. Tá? Então, o que a gente faz aqui na regra de 3 agora? Né? Já simplifiquei tudo que eu podia. Cruz credo, né? Multiplica cruzado. Como é que a gente multiplica cruzado aqui agora? Ó? Vou colocar 180 vezes Tc é igual a 100 que multiplica Tf menos 32. Bacana. Tá? Mas eu quero deixar uma equação bonitinha e simples a gente trabalhar. Tá? Isso aqui está feio. Vamos pegar esse 100 que está multiplicando aqui, ó, eu vou passar ele para o lado de cá, dividindo, beleza? Então vai ficar assim, ó, 180 vezes Tc sobre 100 é igual a Tf menos 32. Posso simplificar o 180 sobre 100? Posso. 180 dividido por 100 é igual a 1,8. 1,8 vezes Tc é igual a Tf menos 32. Tá? Então, essa aqui é a nossa equação de conversão, tá? Da escala Celsius para a escala Fahrenheit. Se você quer, por exemplo, converter uma temperatura de Celsius para Fahrenheit, tá legal? Você põe o valor em Celsius aqui e calcula o valor que sai aqui no valor de Fahrenheit. Tá? Vou colocar aqui só para você não esquecer que aqui é a temperatura em Celsius e aqui é a temperatura em Fahrenheit. Beleza? Então isso aqui serve tanto de para um lado quanto para o outro, né? Você pode colocar até aqui assim com uma setinha dupla, né? Tanto faz, vice-versa. Se você quer de Celsius para Fahrenheit, você pega o valor de Celsius, põe aqui e calcula Fahrenheit. Ah, professor, eu quero de Fahrenheit para Celsius. Então eu venho aqui, coloco o TF aqui, calculo o valor de TC. De fato, igual eu estou falando para vocês, você não precisa decorar isso, você não precisa saber como eu cheguei aqui. Estou te mostrando, caso você queira saber e tenha curiosidade, tá? De fato, você não precisa saber, é assim que faz. Se você quiser construir a sua escala, esse é o procedimento, tá? Mas vou te mostrar aqui como se converte, tá? Chegar nas equações de conversão. Agora, eu vou deduzir a equação de conversão de Celsius para Kelvin e vice-versa, tá? São as duas que a gente vai aprender, tá certo? Então, de novo, eu vou utilizar o quê? Aquela comparação que eu fiz, tá? Vou comparar o tamanho aqui com esse tamanho, o tamanho aqui com esse tamanho.
Então, o tamanho grande na escala Celsius, a diferença entre o ponto de vapor e o ponto de gelo, é a mesma diferença proporcionalmente entre o ponto de gelo e vapor na escala Kelvin. Então, 100 menos 0 está para 373 menos 273. Assim como essa variação aqui, ó, TC menos 0, está para TK menos 273. Então, ó, temperatura Celsius aqui, temperatura em Kelvin menos. Tá? Então, esses tamanhos é o que eu estou colocando, comparando aqui. Estou comparando os tamanhos. Né? 100 menos 0, 100. 373 menos 273, 100. TC menos 0, TK menos 273. Então a gente faz o que aqui agora? Nós vamos multiplicar cruzado. Vou pegar minha caneta vermelha aqui. Ó. Multiplique cruzado. Cruz credo. Vai ficar como? 100 que multiplica TK menos 273. Vou fazer diferente aqui. Ó. Vou pegar primeiro essa aqui. Ó. 100 vezes TC é igual a 100 vezes temperatura em Kelvin menos 273. Você percebe que eu tenho 100 de um lado multiplicando e 100 do outro multiplicando. Isso significa que eu posso o quê? Simplificar esses caras. Tá? Então nós chegamos a uma equação bem simples aqui. Ó. TC é igual a temperatura em Kelvin menos 273. Tá? Então essa é a equação de conversão que eu vou utilizar para converter temperatura Celsius em Kelvin ou Kelvin em Celsius. Tá? Vamos colocar aqui, ó, Celsius. E aqui é temperatura em Kelvin. Certo, turma? Estão comigo, então? Tranquilos? Então, são essas duas equações que a gente precisa saber. Tá? Como converter Celsius para Fahrenheit, Fahrenheit para Celsius, e Celsius, Kelvin, Kelvin, Celsius. Tá? Estão comigo? Tranquilos? Tá? Aí você deve estar pensando assim, meu Deus, explodi, buguei a cabeça. Tá? Buguei a cabeça, não estou entendendo nada, professor, o que eu vou fazer agora? Me ajuda. Tá? Não entendi nada que você fez, para que você fez aquilo ali tudo. Se você não entendeu nada daquilo, tá? Você vai voltar um pouquinho e vai assistir de novo. Tá bom? Mas o que de fato a gente precisa saber de tudo aquilo que eu falei para vocês sobre a comparação entre as duas escalas? Né? Eu preciso responder essas três perguntas aqui. Ó. Como converter Celsius para Kelvin e vice-versa? Então você vem aqui. Ó. TC é igual a TK menos 273. Você vai usar essa fórmula aí. Tá? Tanto para converter Celsius para Kelvin quanto Kelvin para Celsius. Morreu. Como que eu vou converter Celsius para Fahrenheit e vice-versa? Aí você vem. 1,8 TC é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32. Esse aqui você precisa saber também. Tá? Daquilo que eu mostrei. E agora no final, como converter Fahrenheit para Kelvin? Eu não mostrei a equação para isso. Tá? E vice-versa. O que você vai fazer então? Tá? Fahrenheit para o Kelvin, você primeiro tem que fazer o quê? Transformar em Celsius para depois em Kelvin. E vice-versa. Né? Se você quiser, por exemplo, de Kelvin para Fahrenheit, você primeiro transforma em Celsius e depois para Fahrenheit. Então, nesse caso aqui, ó, você tem que usar as duas. Tá? Então, vou colocar aqui, ó, TK é igual a TC menos 273. E aí sim eu uso a conversão de Celsius para Fahrenheit. Tá? Então aqui, ó, você tem que utilizar o conjunto das duas para converter. Eu posso fazer uma equação de conversão entre Fahrenheit e Kelvin? Posso, não tem problema nenhum. A grande questão é o quê? É que vai ficar mais uma equação para você saber, mais uma equação para você decorar e não precisa disso. Tá? Então basta sabendo essas duas aqui, ó, você consegue resolver todos os problemas de conversão de unidades de temperatura. E aí morreu a questão. Então eu te mostrei aqui como converter, te mostrei a dedução da fórmula, tá? Mas o que você precisa saber mesmo, como usar cada uma delas, beleza? Certinho? Então eu vou dar meu selo de agora eu entendi. Espero que vocês tenham entendido também, tá? Vamos aplicar essas duas equações de conversão para a gente finalizar a aula, né? Então eu vou fazer primeiro o seguinte, eu quero converter 20 graus Celsius em Fahrenheit. Então, ó,
Celsius em Fahrenheit. O que eu vou fazer? Vou usar a equação de conversão, Celsius Fahrenheit. 1,8 TC é igual a TF menos 32. Então eu quero saber quem? O TF, tá? Então eu vou colocar o valor que eu tenho aqui, ó, de Celsius no lugar do TC. Vou colocar aqui, ó, 1,8 vezes 20 é igual TF menos 32. Beleza. 20 vezes 1,8 é exatamente igual a 36. 36 é igual a TF menos 32. Vamos trocar todo mundo de lado aqui, ó, sem mudar o sinal. TF menos 32 é igual a 36. Só mudei a ordem da igualdade, né? Aí por fim nós vamos ter o quê? TF é igual a 36. Esse negativo passa para cá, positivo, né? Mais 32, que é igual a 68 graus Fahrenheit. Então, 20 graus Celsius equivale a 68 graus o quê? Fahrenheit. Basta você fazer isso, tá? É isso que eu quero que vocês saibam fazer. É usar a equação de conversão de maneira adequada. Beleza? Olha esse exemplo número 2 aqui, ó. Agora eu já quero converter, tá? Fahrenheit, então eu já tenho TF em Kelvin. Tá? Então a pergunta é qual é o TK. Tá vendo? Então o que eu vou fazer aqui, ó? Não existe, não mostrei para vocês temperatura de conversão direta Fahrenheit Kelvin. Vou fazer o quê? Primeiro de Fahrenheit para Celsius e depois de Celsius para Kelvin. Então vamos lá, 1,8 TC é igual a TF menos 32. Então nós temos o TF. 1,8 TC é igual a 100 menos 32. 1,8 TC é igual a 100 menos 32 é igual a 68. Sem vírgula, né? 68. Então esse cara que está multiplicando aqui, ele passa para o lado de lá dividindo. Então TC é igual a 68 dividido por 1,8. Né? Com a ajuda da nossa calculadora aqui, ó, vamos fazer isso aí rapidez. Fica 68 dividido por 1,8. Aproximadamente aqui, ó, 37,8 graus Celsius. Aproximadamente. Tá? Terminou aqui, fiz a conversão pedida? Não, eu quero a temperatura final em Kelvin. Aí agora eu venho. Temperatura em Celsius e a temperatura em Kelvin menos 273. Como eu já tenho aqui o TC, eu venho e jogo ele aqui, ó. 37,8 é igual a temperatura em Kelvin menos 273. Vou inverter as igualdades para ficar mais fácil. Colocar a variável na frente, né? Então aqui, ó, 273 subtrai desse lado, passa para lá somando 37,8 mais 273. Então na escala Kelvin, essa temperatura vai ser exatamente igual a quanto? Ó, 3 mais 7, 10, vai 1. Vai ficar 3 mais 7, 10 mais 1, 11, vai 1. 310,8 Kelvin. Né? Então, o que nós podemos dizer? Que 100 graus Fahrenheit equivale a 310,8 Kelvin, tá? De temperatura. Essas duas temperaturas são iguais, medidas em quem? Em escalas diferentes. Bacana? E por último aqui, ó, tá? Para a gente converter 100 Kelvin, tá? Então eu te dei a temperatura TK e perguntei a temperatura TC. Quero saber ela em Celsius. Então é fácil, ó. Temperatura em Celsius é igual a temperatura em Kelvin menos 273. Temperatura em Celsius é igual a 100 Kelvin menos 273. Então 100 Kelvin equivale a quantos graus Celsius? Menos 173 graus Celsius. Tá? Então vamos colocar aqui, ó. 100 Kelvin equivale menos 173 graus Celsius. Tá? É interessante que você faça um juízo de valor no seu resultado, tá? Para saber se efetivamente aquilo que você calculou está coerente. Eu poderia encontrar uma temperatura negativa em Kelvin? De maneira nenhuma, não poderia. Tá? Agora, Celsius e Fahrenheit admitem temperaturas negativas. Tá?
tá? Mas até um certo valor, até um certo limite, tá? Como treino, tentem fazer isso em casa, descobrir quanto que vale o zero absoluto na escala Celsius e Fahrenheit, para você ver qual que é o menor valor admitido em cada uma dessas duas escalas. Tranquilo? Olha lá nosso selo de agora eu entendi, né? Então eu já te ensinei a aplicar tranquilamente as equações de conversão de temperatura. Tranquilos? Certo, pessoal? Então a gente chega ao fim da nossa aula, espero que vocês tenham gostado da aula, tenha ficado boa, tá? Me dê um feedback depois, se gostaram ou não da aula. E os nossos exercícios que eu passei para vocês, as atividades, estão justamente em cima de quê? Do conceito de temperatura e de converter o valor de uma escala para outra, tá? Então vocês vão ter que fazer a aplicação direta daquelas duas fórmulas lá, beleza? Certinho, pessoal? Então um grande abraço, fiquem com Deus, qualquer dúvida à disposição. Me procurem, tá? Até mais, tchau, tchau.